Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais daqueles especulativos em que eu busco refletir algumas coisas com vocês. Deixa eu tirar essa luz um pouco para trás. E refletir sobre o que, né? Esses dias eu estava pensando sobre como é importante para o processo de estudo quando você consegue realizar uma transferência ou uma espécie de transporte mesmo, né? Que é um transporte muito natural e muito fluido que deve ser feito da teoria para a prática, né? A gente pode muitas vezes não pensar sobre isso porque isso é uma coisa muito natural para nós. E justamente por ser algo tão natural, tão banal até, às vezes a gente esquece que isso é muito importante e muito necessário. E isso vem aí vem algumas formas de a gente abordar isso, né? Então, o que eu estou querendo trabalhar aqui? Esse aspecto que eu estou colocando, o passar da teoria para a prática, ou seja, de um pensamento para uma ação, é o processo que acontece naturalmente quando nós estudamos, por exemplo. E serve para estudar qualquer coisa. E também o contrário é verdadeiro, o processo de passar para uma prática até uma teoria, tá? De certa forma, Aristóteles ele vai falar sobre isso na metafísica e vai explicar um pouco essas questões e elaborar um pouco conosco, né? Como abordar cada uma delas. Mas o que eu estou colocando aqui é que isso é um traço que indica muita saúde mental, né? Um traço que indica um certo domínio de certos mecanismos e certas ferramentas que nós temos na nossa mente. Tá? Então, vamos começar primeiro com um processo simples de passar da teoria para a prática. Porque isso a gente usa para muitas coisas. Né? Por exemplo, o fato de fazer um café. Então, eu posso fazer o café de várias formas, né? Como a gente costuma chamar no popular, no olhômetro. Mas no geral, o que acontece é que quando eu desenvolvo uma receita, eu faço uma padronização, eu estou aplicando um aspecto científico, né? Então, quando eu vou desenvolver uma receita, eu preciso não só definir quais são os meus ingredientes, a minha matéria, o meu material, mas também definir quais medidas eu vou usar para esses ingredientes. Então, quando eu falo de desenvolver desenvolver não, desculpe, adicionar, né, uma colher de sopa ou tantos ml ou tantos litros d'água, eu estou utilizando medidas, essas medidas elas são padronizadas de alguma forma. Se eu não as tivesse, né, enquanto um padrão, eu precisaria aplicar essas medidas, essa ciência no café de uma outra forma. E isso é um processo saudável. Você lê o que demonstra essa saúde, né, mental. Você lê o livro, né, a receita que alguém te manda ou alguém te explica e você simplesmente aplica, você replica, você tem a capacidade de, de, de desenvolver, de replicar aquele processo. O contrário de passar da prática para a teoria, ele é verdadeiro, mas ele também acontece, mas ele é mais difícil. E por quê? Porque isso é o que Aristóteles vai dizer, né? A nossa experiência, ela não é suficiente para ser colocada como um arauto, né, do saber. Nossa experiência ela é limitada e por ela ser limitada, ela vai ter as suas, vamos dizer assim, os seus vieses. E quando a gente coloca um processo como uma receita, por exemplo, ou uma aplicação de uma teoria à prova, a gente precisa levar em consideração as diferentes condições em que isso se aplica. Um exemplo muito simples já que eu peguei o café, né, de exemplo, quando nós estamos numa altitude muito elevada,
o ponto de ebulição da água, ou seja, quando a água se torna vapor, ele modifica-se, né? Então, quando ele modifica-se, o que acontece? A água esquenta, ou evapora, melhor dizendo, em uma temperatura menor. E isso faz com que, isso para o café, eu não acho que tenha tanto problema, na verdade. Na verdade, até porque o café, quando passado a 100 graus, ele fica com gosto de queimado, né? Mas para um chá isso afetaria mais, né? Porque é necessário essa água mais quente para poder tirar, né, aquela seiva. Mas eu estou enrolando aqui para dizer o seguinte: a universalidade da receita não se aplica em certas condições extremas, né? Então, a teoria, ela, para ser aplicada, ela também precisa levar as suas condições, tá? E isso é um processo de desenvolvimento natural da nossa mente, do nosso aparelho mental e daquilo que a gente utiliza para conviver, para viver mesmo, né? E quando a gente passa para os estudos, aí é onde eu queria chegar, isso tem que ser mais amplo, isso tem que ser mais desenvolvido também, tá? Então, qualquer pensamento acerca de uma ideia, ele pode ser desenvolvido da nossa maneira, com as nossas condições, e a gente deve fazer isso. Então, toda a teoria que eu leia em algum livro, seja ele de Platão, de Aristóteles, de Schiller, aí, sei lá, Schopenhauer, né? Eles mais complexos, todas elas precisam ser desenvolvidas desde o nosso aparelho mental até as nossas aplicações, né? Resumindo tudo isso que eu estou dizendo, toda a teoria, e se é uma verdadeira teoria, ela deve ser posta em prática, deve ser vivenciada. Claro que isso não se aplica àquelas coisas que são extremamente abstratas, né? Falando da metafísica suprema, teologia ou física quântica, não. Mas essas coisas, ainda assim, essas teorias que são muito distantes de nós, a gente pode ainda ver os seus reflexos no mundo, a maneira como elas se desenvolvem. E é um traço saudável da mente poder fazer o transporte da teoria para a prática. Isso é algo natural. Muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer isso porque a gente está muito fiado nos exemplos. Se não tiver um exemplo ou outro exemplo, a gente simplesmente fica boiando ali. Mas, e aí me vem, né, me lembra a memória alguma coisa que eu já quero estudar ainda no futuro, né, que são os elementos de Euclides, que nada mais são do que aquele livro onde ele traz uma série de aforismas sobre as figuras geométricas, e a partir desses aforismos ele traça as definições para várias figuras, né? Uma série de figuras. E todo esse livro ele é descrito como máximas, né? Como aforismas mesmo, e não são demonstrados, ou seja, não existe nenhum desenho em um livro que fala sobre geometria, porque a geometria ela é antes de tudo uma ideia. São formas que se manifestam de maneira em desenho, né? E formas eu estou utilizando no sentido análogo a ideias, né? Quando nós falamos de ideias, quando falamos de formas, né? Existem essas duas palavras para falar sobre a mesma coisa, que são esses, é, esses modelos mentais aos quais a gente se refere ou se baseia para poder é, realizar um juízo sobre algo, né? Porque a partir de um modelo, a partir de uma ideia mental, eu consigo perceber mais claramente como isso, as condições disso, né? Então, quando eu falo formas geométricas, de certa forma, é o mesmo que dizer ideias geométricas nesse sentido. E talvez, a palavra forma que a gente usa enquanto aspecto, né? Que a gente fala, isso aqui tem um formato quadrado, né? A forma de um quadrado. É estranho para essa terminologia mais antiga, mas se a gente pensar que talvez as formas tenham derivados esse vocabulário, então é como se a gente usasse uma espécie de metonímia, né? Eu utilizo um aspecto em que é uma parte disso,
pelo todo, né? Então, uma parte das ideias ou das formas é o que? O seu aspecto, ou seja, o seu referente na realidade, ou o seu representante, vamos dizer assim, o seu exemplo. Falei de exemplo mais cedo, né? Então, se a forma geométrica é capaz de gerar um exemplo, né? Pode ser, por exemplo, pode ser um quadrado amarelo, ou um quadrado de qualquer outra cor, material que eu fizer, né? Sendo que o quadrado em si, ele é a própria representação de alguma coisa, né? Já explico isso, tá? Não ficar complicado. Mas então eu tenho como parte do exemplo da figura. Então a figura enquanto forma talvez tenha gerado o desenho da figura, né? A representação da figura, talvez tenha gerado essa metonímia de forma enquanto forma aspecto externo e de uma relação com isso e não mais com a forma enquanto ideia, né? Então, quando eu falo forma, hoje eu sempre penso no aspecto externo, talvez por isso. Essa especulação aqui que eu trouxe é totalmente nova, nunca tinha pensado nisso, tá? Tinha um outro plano para esse vídeo, mas enfim. Continuando aqui. Então, quando eu desenho qualquer quadrado, isso é sempre a representação de um quadrado. Porque assim como eu, né, Vitor, pessoa, sou um homem, né? E sou sempre a representação de um homem, mas eu não sou o homem, porque o homem, ele é uma ideia, assim como a mulher é uma outra ideia, diferente da de homem, ainda que participem de uma mesma ideia, de uma mesma família, tá? De uma mesma, como é que a gente chama isso? É gênero? Não, é espécie, de uma mesma espécie, tá? Então, são números diferentes de uma mesma espécie, porque estamos trabalhando com a parte da categoria das lógicas, né? Primeiro vem o gênero, depois vem o gênero enquanto aspecto amplo, né? Genérico, que generaliza as coisas, né? Então você tem o gênero dos vivos, né? E aí entre os vivos você tem o que? Você tem os animais. Entre os animais você tem o que? Você tem os humanos, né? Espécie humana. E entre os humanos você tem homens, mulheres e assim por diante, né? Falando sempre dos aspectos que a natureza já via, né? Esse assunto, na verdade, derivou para um aspecto de lógica, né? Que eu desenvolvo aqui muito raramente, mas que também faz parte dos estudos, né? Que a gente se utiliza para organizar melhor a nossa mente, né? O órgão de Aristóteles, quanto essa ferramenta, pode fazer com que a gente trabalhe melhor, desenvolva melhor certos aspectos da nossa mente, tá? Se você tem interesse em estudar esses assuntos comigo, o link do livro vai ficar aqui na descrição. Entre em contato que a gente pode ver isso, né? Ajustar isso. Mas enfim, então, é natural de que, por exemplo, eu pegue esses preceitos, essas definições e consiga transformá-las em exemplos. Ou seja, eu consiga desenhá-las, por exemplo, né? Isso ficou perfeito, essa ideia da figura geométrica e a sua representação diferente e múltipla, né, na vida. Porque é justamente isso de uma forma mais diversa, né? Quando, por exemplo, pegando uma definição agora filosófica de uma ideia, de um conceito, eu tenho amor. Amor é a busca daquilo que nos falta. Eu tenho que conseguir entender que isso vale desde o momento em que eu tenho a fome e comer é buscar o alimento que me falta, também como eu tenho que ter a consciência de que para gerar um outro ser, eu sozinho não conseguiria, precisaria de um outro ser para realizar essa cópula, né? E buscar o que me falta nesse processo para gerar um outro ser. Então, o amor, na definição platônica, ele vai se escalando em diversos níveis. E quando a gente começa a pensar ou refletir ontologicamente sobre isso, vamos entender que
o que mais falta no homem é justamente aquilo que lhe completa mais profundamente. E homem eu estou usando no sentido genérico, né? Homem e mulher, o ser humano. E esse processo de completude a gente precisa buscar, porque é o que nos realiza enquanto ser humano, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre qual a maior dádiva do ser humano, e a maior dádiva é justamente se conhecer. Esse processo de se conhecer vai permitir com que a gente busque ou lance uma busca sobre aquelas coisas que nos faltam. E quando eu busco essas coisas que me faltam, eu percebo então que me falta cada vez mais coisa, porque na verdade me falta o essencial. E essa sede, essa fome que eu falei mais cedo, ela vai se sutilizando, né? Então, por que nós temos essa fome de termos desejos, né? Seja ter um carro, seja ter um patrimônio, seja deixar um legado, seja perpetuar o seu nome através de um filho. Todas essas coisas vêm de um mesmo desejo, que é esse desejo, de certa forma, de ser. O ser humano precisa buscar ser humano cada vez mais. E quando Platão ele vai definir o amor, ele vai falando que todas essas representações do ser, de ser humano, né? É porque agora as representações não, as realizações. A busca pela realização do ser. Todas essas buscas pela realização do ser, ela vem de uma mesma fonte, que é justamente essa busca por ser mais quem eu sou, de ser mais humano. E esse ser mais humano é algo que é mais profundo e que não pode ser outra coisa senão o que nós chamamos de Deus. Então, quando a gente fala de Deus, de encontrar essa plenitude, eu estou falando de desenvolver, de encontrar algo em nós, ou algo que não exatamente que esteja fora de nós, mas algo que nos possibilite encontrar com o nosso eu, a nossa essência. E ontologicamente isso vem num aspecto em que eu preciso desenvolver essa busca por aquilo que me falta em níveis superiores. Então, o que falta ao ser humano? Essa relação com o sagrado, essa relação com o divino, tá? E eu pulei algumas coisas aqui, né? E já fui direto à conclusão. Isso é difícil, quando você fala desse assunto, é difícil você segurar muito a empolgação, né? Mas pensando nessa ideia, nessa estrutura, então a forma, quanto forma geométrica, ela vem de um modelo, né? Ela tem um modelo que é a sua definição, o seu axioma, né? Euclidiano, vamos dizer assim, só para dar um nome. E assim também como o ser humano, o homem de carne e osso, ele vem de um modelo. Qual é o axioma do ser humano? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Essa pergunta acho que é justamente o mistério. O mistério que os gregos já vinham anunciando desde do mais remoto passado, e que antes dos gregos muitos outros vieram, né? Os sumérios, os egípcios, né? Os antigos povos que deram origem aos celtas, né? Os chineses antigos, né? Os indianos, os persas, todos esses, eles vão falar de um modelo de ser humano que precisa ser buscado. E esse modelo nós não temos, ele é o próprio mistério da vida humana. Quando eu falo de um modelo do círculo, como uma analogia para esse modelo do ser humano que eu preciso buscar. Então, quando eu encontro com certas analogias, né, como por exemplo essa do amor, essa do
falei do café, né? Eu preciso conseguir passar de um modelo mental para uma vivência. Esse é um processo ou não um processo, mas uma representação ou um sinal de que a mente está saudável. Porém, hoje é mais fácil que a gente até tenha um entendimento bom sobre as coisas, mas a gente não consiga fazer esse processo por uma falta de uma peça fundamental nesse processo, nesse maquinário, que é a imaginação. A gente já falei algumas vezes de imaginação, de memória, principalmente aqui, né? A memória como essa ferramenta que nos auxilia no estudo, no desenvolvimento dos nossos assuntos. Mas quando eu penso em imaginação, eu estou trabalhando de uma forma um pouco diferente. Ainda que eu tenha esse entendimento de que a memória e a imaginação elas são a mesma faculdade humana, que está projetada ora para o futuro, ora para o passado, tá? Essa memória, enquanto atividade humana, vai fazer com que nós tenhamos um correto discernimento. Peraí, eu queria. Desculpa, vou voltar um pouquinho. Essa memória, enquanto faculdade humana, ela permite com que a gente atesoure aquilo que é essencial, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que está relacionado com os nossos valores, tá? E a imaginação, ela vai fazer com que a gente possa projetar esses valores na nossa vida. Por isso a imaginação sempre se relaciona com o nosso futuro, porque a gente projeta algo para o nosso futuro, né? Quando eu falo de criação, a criação está relacionada na vida humana com a imaginação, que vai fazer com que o ser humano consiga encontrar aqueles conceitos, aquelas ideias no seu futuro. Ou seja, quando nos relacionamos com os livros, esses livros eles se colocam como um resultado de não como resultado, mas como uma síntese, melhor dizendo, de elementos que eu vou encontrar com eles no futuro. Quando eu leio um Platão, quando eu leio um Aristóteles, quando eu leio, né, um Gustavo Corsão, e eles falam das teorias, dessas ideias, e eu consigo compreendê-las, quer dizer que eu tenho a possibilidade de projetá-las na minha vida. Então, a partir do momento em que eu vou desenvolvendo a minha imaginação, isso vai acontecendo aos poucos na minha vida. E eu posso desenvolver um método, um passo a passo para poder aplicar ou vivenciar esses conceitos na minha vida. Então, a partir do momento em que eu compreendo uma ideia, ela vem com o seu entendimento, essa característica imaginativa. E imaginação está sempre relacionado com imagens, né? Eu posso me ver, me projetar, me ver fazendo aquilo. Então, as ideias deixam de ser teorias e transformam em possibilidades, transformam-se em suposições, em especulações, né? Digamos que, sei lá, natação, né? Digamos que eu desenvolva a natação, eu estude isso, né? Eu leia sobre isso, veja pessoas nadando, né? E desenvolva uma técnica teórica sobre isso. Enquanto eu não me ver fazendo aquilo, eu não vou poder aplicar essa natação na minha vida, né? Enquanto eu não me ver nadando e realizando os mesmos movimentos aos quais eu estudei, eu não vou conseguir viver essa natação, né? Pensando, claro, um aspecto teórico de algo que é bem prático, né? Mas é possível também. Então, no momento em que eu começo a me ver nadando, isso se transforma não mais em uma teoria, mas uma ideia que está em ação, né? Já se torna uma possibilidade, um conceito, uma especulação. Eu vou, então,
atualizando isso, né, quando eu aplico a natação. Então já não sou mais não é mais a natação enquanto teoria, mas a natação enquanto um ato. Então todas as coisas que eu estudo, né, principalmente essas coisas mais amplas, no caso do amor, e está relacionado com tantas coisas profundas e que fundamenta tantas possibilidades da nossa vida, né, que é, em última instância, o que move a vida humana, né, o amor, nesse conceito platônico. Esse processo de passar da teoria à prática das coisas através da imaginação deve ser muito natural. E quando a gente não tem essa capacidade e nós estamos dependentes dos exemplos, a gente demonstra uma falta que é muito perniciosa para a nossa vida, porque nós estamos tão acostumados a viver especializados sobre uma série de assuntos que essa falta, muitas vezes, a gente não a percebe, né, para muitas coisas, né? Porque a gente vive enfurnado nos nossos trabalhos, nos esquemas que a gente gosta de aplicar na vida, mas esses esquemas não são a vida humana, né? A vida humana, na verdade, é justamente o contato com os elementos mais profundos, né? É aquela ideia, né, que me falaram uma vez, né? A gente confunde a vida normal com a vida do trabalho, né? E a vida do trabalho era só um esquema. E quando a gente viaja de férias, a gente vai para um outro tipo de vida, né? Que na verdade seria a vida normal, que é a vida que a gente pode parar para contemplar os elementos naturais, né? Os aspectos da natureza, os astros, enfim. O que eu quero dizer aqui é que o processo de contemplação e de assimilação de certas ideias para que a gente possa aplicar na nossa vida através da imaginação, e aí vem a importância da arte nesse processo. A arte desenvolve a imaginação educada. Isso é natural. E se nós não temos isso desenvolvido, nós vamos precisar desenvolver de alguma forma. Se nós não temos isso enquanto ato, enquanto coisa concreta, nós temos isso enquanto possibilidade, enquanto potência. Então, para nos aprofundarmos nos estudos, naquilo que pode ser tido como algo próprio da vida humana, como a filosofia, como a literatura, como esses estudos superiores, né, que vão nos fazer relacionar com coisas mais abstratas, com coisas mais sutis. Isso está em nós enquanto possibilidade, e nós não só podemos, como devemos desenvolver, né? Aristóteles vai falar sobre isso, né? Que se nós podemos aprender uma virtude é porque nós já temos dentro de nós e nós precisamos simplesmente desenvolvê-la, tá? A sabedoria oriental também vai falar muito disso, vai falar que tudo está dentro de nós, precisamos apenas tirar os excessos, tá? E nós estamos cheios de nada, né? Eu complementaria essa colocação. E precisamos buscar completar-nos com coisas que são mais profundas, mais transcendentes. Precisamos buscar retirar esse vazio, né, que ocupa um espaço, para começar a preencher a nossa vida com sentido e com os nossos propósitos, com aquilo que é nossa vocação enquanto seres humanos. Bem, então, vamos ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário, caso alguma coisa não tenha ficado claro, ou, enfim, elogios, críticas, reclamações, tudo isso estamos abertos. Tá bem? Então, até o próximo vídeo e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.